Oi, gente, eu sou a Rênia, sou advogada, mãe do Martim, triatleta amadora. E eu sou Juliana, eu sou mãe do João, da Maitê e do Pedro, sou psicóloga. E a gente está pensando em desenvolver, na verdade, a gente está desenvolvendo um projeto muito lindo que se chama... É um podcast em que a ideia é trazer mulheres que possam vir aqui, contar suas histórias, suas trajetórias, suas jornadas e municiar, né? Mostrar a outras mulheres os potenciais que de repente elas têm e nem lembram que têm. E a nossa convidada ela é muito especial, porque é a partir dela que Rênia e eu viemos nos conhecer e desenvolver esse projeto. Inclusive, assim, a partir desse lugar, da importância da Joana nas nossas vidas e o reflexo para a vida de muitas mulheres e muitas famílias, é que a gente está começando o Pode Falar com ela. É verdade. A Joana é proprietária do Casulo Montessori e é uma escola que eu sou completamente apaixonada. Martim estuda lá desde 1 ano de idade e é um projeto lindo de vida que a Joana veio aqui apresentar pra gente, além de outros temas que a gente vai desenrolar aqui, né, Joana? Se apresenta um pouquinho. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Joana, como a Rênia falou, eu sou proprietária do Casulo. Eu sou mãe da Inês, ela já é uma adolescente de 13 anos. Já começou, né? Estuda no Casulo desde sempre e ela foi a causa pela qual o Casulo existe hoje. E eu sou portuguesa, trouxe um pouco da cultura de Portugal e decidi fazer o Casulo porque não existia escola montessoriana aqui em Fortaleza. Então vamos começar por aí, Joana, a tua trajetória profissional. Você nunca trabalhou com educação antes disso, né? Não, a minha formação é área financeira, contabilidade, auditoria e gestão financeira. Então, sempre foi essa a minha prática e a minha carreira em Portugal. Eu trabalhei em empresas de contabilidade, depois em empresas de auditoria, grandes auditoras, e depois segui pela parte de consultoria financeira e cheguei à direção financeira de algumas empresas. Então vamos lá descobrir como foi que Maria Montessori chegou na sua vida. Qual é o momento que você sentiu essa... Eu vou mudar, tem mudança aqui para acontecer, e isso te levou para a educação, para pensar na proposta, essa abordagem específica, porque não é simplesmente uma questão teórica, é uma mudança de perspectiva de vida para muita gente. São muitas perguntas numa só. Muitas! Então, assim, eu vim para o Brasil, eu trabalhava em Portugal e o meu pai vivia no Brasil e empreendeu aqui no Brasil. E chegou um momento da minha vida e do meu marido que nós trabalhávamos os dois na área financeira e o horário de trabalho na área financeira em Portugal não tem horário. E nós chegámos a um momento em que assim, para a gente ter filhos não tem condição, não é? Porque vai nascer um filho que o horário vai reduzir, o volume de trabalho vai se manter. E estávamos conversando sobre isso e aí o meu pai ofereceu-nos a possibilidade de virmos os dois com o emprego. Então isso foi maravilhoso e viemos os dois para o Brasil. Aí, passado pouco tempo, ele faleceu, depois eu assumi as empresas e tal, fui gerindo, e aí chegou um momento em que eu engravidei e a Inês nasceu. Nesse momento que a Inês nasceu, já foi uma virada, né? Porque eu comecei a estudar sobre educação, como é que vou educar, como é que tal. E aí eu conheci o método Montessori. E daí que eu conheci o método Montessori e eu fui visitar as outras escolas, começou a ser cada vez mais impossível eu ligar aquilo que eu via no método Montessori, que é um método, que é uma abordagem, tem um estudo científico, ele tem toda a fundação científica, fundamentação científica para o desenvolvimento infantil e prepara todo o ambiente, então tem tudo, para além dos profissionais preparados, que nós chamamos guias, e do ambiente completamente preparado para aquela criança em todas as faixas etárias desenvolver, e eu visitava as escolas e não tinha nada disso. Então, a Inês foi ficando em casa. Então a virada de chave foi a maternidade, A foi a virada de chegada de um outro ser humano em que você viu a responsabilidade de buscar o conhecimento, de buscar um método científico para tentar desenvolver um ser humano da melhor forma. Exatamente, de oferecer tudo aquilo que é possível para que ela se desenvolva da melhor forma. E aí chegou um momento em que eu fiquei, não, eu posso fazer isto em casa, que tem quem faça Montessori em casa. Aí eu fiquei, não, mas para quê? Tudo isso, montar todo o ambiente só para uma criança? Não, acho que não é por aí. E aí eu fui vendo as possibilidades até que se deu a possibilidade de abrir o Casulo, ainda já tinha uns 2 anos e meio. E aí foi uma decisão assim, que impactou e mudou a minha vida. Eu queria fazer uma pergunta. O que mais te encantou no método? Eu acho que numa fase inicial foi exatamente o link entre o desenvolvimento, a parte cerebral, com aquilo que o método oferece com propósito para esse desenvolvimento. Então não é só, vamos fazer isto. Não, vamos fazer isto por isto. Tudo no método Montessori tem uma justificação e tem um propósito e tem uma sequência lógica.
Então foi isso que me encantou. Ai, porquê é que a gente vai oferecer este material? Porque este material vai desenvolver isto, vai prepará-la para a vida nesta habilidade. E o que vem a seguir este. Mas porquê? Porque vai desenvolver a concentração e para além da concentração, esta outra habilidade que vai potenciar tal outra coisa. Então foi isso que me encantou. Foi ver assim, realmente, dizem que é este material aqui e mais ou menos nessa faixa etária, é realmente esse material que a criança se interessa e que a criança se concentra. Então, nessa época, eu estava muito focada, ela tinha, né, 1 ano ali, quando eu comecei, e era realmente isso. Ela vai conseguir segurar isto aqui desta forma, e realmente segurar. Ela vai conseguir se concentrar aqui mais tempo, e realmente. Aí eu fiquei, gente, realmente isto Gente, é não real. tem como não É quando o funcionar. filho da gente se torna meio que não é cobaia, mas é o experimento vivo. Eu ia dizer isso. Exato. O objeto de experiência. É, o objeto de Que experiência. bom, que maravilha que você encontrou essa alternativa, porque a gente, vamos imaginar, as mães querem seus filhos autônomos, né? Bora lá, decidindo, tendo consciência. Só que dependendo desse método, ele não tem essa autonomia, ele não vai desenvolver a consciência, ele não vai desenvolver a ideia de pensar sobre si. Uhum. Aí a gente já entra com a temática do tipo assim, como é que a família consegue tempo para fazer o manejo de uma vida na educação e realmente esse link com a escola, né? Qual é o momento em que a família tem tempo, qual é o momento que a escola percebe o impacto, inclusive quando a gente vê que tem criança que está se alimentando com tela, tem criança que está se alimentando, né, a partir de uma situação que está vindo de fora e que ela não tem autonomia de escolher, de comer com a própria mãozinha, de começar a interagir, Experimentar, a de brincadeira, descobrir, né? Isso é uma temática bem complexa, porque assim, eu acredito com tudo aquilo que eu já estudei e tenho conhecimento, que a decisão de ter filhos, ela tem que vir acompanhada de a vontade de saber como é que se educa aquelas crianças e de saber sobre desenvolvimento infantil, porque senão você não vai conseguir acompanhar. E o método Montessori, ele é um pouco sobre isso. Você não precisa ter o conhecimento que tem na escola, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para você conseguir ajudar, ou pelo menos não ser uma barreira para o desenvolvimento do seu filho. E para isso você precisa de algum tempo para estudar e para colocar em prática. Se você não conseguir estudar, vai ser muito difícil. Essa criança ou esse bebê vão ter dois mundos diferentes. O mundo da escola, em que ele é incentivado a se desenvolver de uma determinada forma, e o mundo de casa, em que tem inúmeras barreiras, porque acaba que tudo é perigoso. E como ele já tem as habilidades, ele vai querer fazer. Exatamente. Vou dar né? até um exemplo da última vez que eu fui na Casulo. A gente estava saindo, né? A gente se encontrava, acho que tipo, a programação era umas meia hora, 1 hora, passamos a manhã juntos. Como sempre. Né? E aí, a Joana foi mostrar, e de repente, atrás de uma árvore, de uma plantinha, tinha uma criança. Eu acho que tinha uns 3 aninhos, baixadinha, mexendo aqui. Eu disse, gente, se fosse em outro contexto, era uma mãe correndo, disse, não pega na terra porque vai comer terra. A criança não estava comendo terra. A criança tinha tanta intimidade com a natureza que ela estava brincando com a natureza. Aí quando a gente começa a caminhar, atrás de outra planta vem uma criança também trazendo uma florzinha. Então ela não estava colocando no olho, no nariz, não, ela sabia lidar com aquela natureza, não era risco. E a gente às vezes vê ele numa praça, a gente vê ele na praia, segura o menino, corre, não sei o quê, porque a terra ele vai comer. Não, ele já está apropriado desse espaço e dessa relação com o corpo. Eu fiquei encantada. Eu acho que assim, tem muitos pais um pouco perdidos, se a gente parar para pensar, né? E talvez a escola tradicional já não responda muitos questionamentos que nós temos. Eu fui uma que eu nunca quis ser mãe, não planejei a maternidade, mas que quando eu, né, me propus, quando eu engravidei, eu fui buscar o conhecimento, eu fui estudar, eu fui Perfeito. procurar ver qual eram as melhores correntes, né, na psicologia, na educação, não tão profundamente quanto vocês, mas ali o mínimo, gente, eu preciso do mínimo, do básico aqui para saber como é que eu faço para desenvolver esse ser humano. E aí vem a escola tradicional, que ainda carrega o mesmo tipo de educação que eu recebi há 30 anos, os nossos pais receberam. O que você diria para esses pais, principalmente para as mães, né? A gente tenta buscar esses conhecimentos, tenta buscar essa informação para não ficar refém, né, da tela, para não ficar refém de uma rede de apoio que às vezes não tem a condição de nos auxiliar de verdade do jeito que nós gostaríamos. Eu acho que aquilo que eu tenho para dizer é apropriem-se um pouco, estudem um pouco, não precisam de se aprofundar, mas estudem quais são as opções. E aí, dentro da vossa rotina, analisem o que é possível. Porque, por exemplo, como eu falei, no método Montessori, o ideal é você estudar um pouco e ter tempo na sua rotina. Porque se você quer, e um dos fundamentos do método é que você permita que a criança se torne independente, obviamente, que não é do dia para a noite, mas
ao longo do tempo que ela se vai desenvolvendo, nos 6 primeiros anos é fundamental a independência funcional, assim, do dia a dia, daquilo que nós fazemos. E nesse momento, os 6 primeiros anos são fundamentais. Você precisa de ter tempo para possibilitar que a criança faça no tempo dela. Senão, você vai sempre fazer por ela. Então, assim, eu quero que o meu filho aprenda a se vestir sozinho. Ele não vai se vestir sozinho no tempo em que você o veste. Mas se você todos os dias for vesti-lo, ele nunca vai saber se vestir. Vai aprender lá para os 8. Né? E no casulo eles aprendem com 2, entre 2 e 3. Né? Então você precisa ter tempo na sua rotina. Se você tem uma rotina muito corrida, você não vai conseguir. Então avalie também isso. Como é que está o seu tempo para você cuidar do desenvolvimento da sua criança em qualquer momento. Então, a palavra-chave que eu acredito no método assim, que vem a ser a experiência. Né? Que uma coisa é a criança vivenciar aquele contato com as cores, com a tinta, com abrir uma fechadura, fazer o laço, né? A aprender a colocar essa roupa, o banho. Então tem algo de uma percepção de si que precisa ser vivido desde cedinho. Né? Não é simplesmente aprender o A, E, I, O, U, né? Ou fazer uma prova que tem que tirar uma nota tal. Não, a formação e a educação para um adulto, ela vem desde muito antes. Então tem uma coerência com a família, que a escola precisa estar ali, ó, encaixando perfeitamente. Essa que é bom, a gente ter 2 profissionais incríveis, mulheres, falando sobre isso. Mas aí eu, como mãe, não profissional como vocês da área, e é uma inquietação de todas nós, é o uso da tela, né? O uso excessivo. A Juliana é especialista no assunto, a Joana sabe que o método é totalmente contra. Joana, me diz, assim, para os pais que estão buscando, né, alternativas para o não uso de telas, que a gente sabe que não é fácil, você tem que ter uma rede de apoio, né, muito estruturada. Em épocas que a gente tem visto meninos com 20 horas de tela por dia. Ah, não, pelo amor de Deus. Então, sério. Me dê esperança, entendeu? Então, tem sido? Eu acho que nós vivemos numa cidade que é, assim, totalmente viável as crianças não estarem na tela, porque elas não precisam. Nós não precisamos ficar fechados em casa com elas e elas não precisam ficar fechadas. Então, assim, aquilo que eu digo assim, se vai sair de casa, saia. Praia, mas todo final de semana praia, coisa maravilhosa. Tem parques, cada vez a cidade está tendo mais parques que nós podemos ocupar. Então, essas são as grandes alternativas. Não vá para shopping, gente. Shopping não tem nada para fazer. Não tem. Então, assim, eu sou apaixonada por natureza. Então, assim, quem me dera a mim que nós tivéssemos mais trilhas aqui, mas mesmo não tendo trilha, ou tendo trilha que estão até sendo descobertas, outro dia fui fazer uma trilha na Sabiaguaba, maravilhosa, ali, com as lagoas, de casa. Incrível. Então, assim, praia, parques, Cocó maravilhoso, Parque Raquel de Queiroz, vários parques que nós temos. O Parque da Criança novo. Exatamente. Recentemente fui estar lindo. E vocês não precisam ter coisas para ocupar a criança. Vai para a praia e deixa a criança brincar na praia, no parque, deixa correr, deixa brincar. Aí, em casa. Para crianças que estudam no casulo ou que têm muito contacto com o método Montessori, é totalmente viável aquela criança ser incluída na rotina de casa. Então, ali a partir dos 3 anos, elas têm as habilidades desenvolvidas para elas ajudarem você a colocar a mesa, a tirar a mesa, a lavar a louça, a fazer culinária, a lavar roupa até. Sim, você está lá lavando a sua roupa e ela está lá, cuidando do paninho, sabe? Então, assim, limpa o vidro, alimenta o animal. Tem todas as possibilidades. Para isso você tem que preparar minimamente os ambientes, mas você dando uma preparada, tirando as coisas mais perigosas para não caírem, não quebrarem, é super viável essa criança passar o dia inteiro sempre com coisa para fazer com propósito. E ela, para além disso, pode ter os momentos de ócio, como a Rênia já falou. Gente, vamos não fazer nada? Aí a criança mais velha começa assim, eu estou tão entediada. Aí eu, para mim, né, eu dizia assim, bom, tudo bem. Quando tu estiveres bem muito entediada, muito entediada, alguma ideia te vai surgir. Isso não funciona para crianças até 6 anos, tá? A criança até 6 anos a gente tem que preparar, tem que dar opções e trazer ela para perto. E aí, assim, como eu falei, a tela não é alternativa, porque para mim você pode até dar um mínimo de tela, você tem que estar do lado. Então ela não serve como babá eletrónica. Se você já está do lado, o seu tempo já está ali. Então tem momentos sim que você vai poder mostrar alguma coisa na tela. Eu sugiro documentários para crianças até 6 anos. O método Montessori tem toda uma questão com fantasia, em que a gente não acredita. A Maria Montessori falava muito que fantasia não é o ideal para esse cérebro até essa idade, que eles não vão conseguir diferenciar. Também não vão conseguir entender o valor da história, né? Então não é o momento ideal. Mas se você for fazer um documentário, mostrar alguma coisa real que eles adoram, animais, você está ali do lado.
Então, se já está ali do lado, Existe. Milhares, televisão exato. de tela ou não de tela não é das crianças. Elas sempre vão querer tela, elas, independente da idade, elas não têm a maturação para entender que aquilo não é bom para elas, né? Então é uma decisão da família. Nós no Casulo, nós sugeríamos tela, zero tela até aos 6 anos. E era assim bem fechada a nossa opinião. Agora nós sugerimos zero tela até aos 12 anos. E sem contacto com celular e tal, sem ter o seu próprio celular e o mínimo possível sem rede social até aos 16. Inclusive, nós alinhámos-nos com o movimento Desconecta, que é um movimento Maravilha. global a nível do Brasil. Temos mães que representam esse movimento lá no Casulo e hoje a gente alterou, né? Então, em vez da gente reduzir esse número que era 6 anos, a gente ampliou até aos 12 e sem rede social até aos 16. Isso não quer dizer que a partir dos 6 anos a criança não tenha acesso à tela. Assim, por exemplo, para ver um filme, né? Então, isso tudo bem. Não é acesso ilimitado e não é nem YouTube, nem TikTok, nem nada disso. É um contexto. Exatamente. Você cria um contexto, um ambiente. Como A gente cria, Juliana exatamente. fala. Por exemplo, lá em casa, como é a introdução da tela? Eu tenho bebês e tenho um João de 7 anos, né? O que é que a gente faz? A gente adora a palavra cantada, né? Então a gente dança, literalmente a gente vai pra sala dançar e muitas vezes eu coloco a tela para mostrar aquela música, para tocar aquela música, né? Ou um dispositivo como, a gente fala às vezes da tela como televisão, smartphone zero mesmo, tablet nada, né? E muitas vezes eu falo, não é coisa de adulta, é pro meu trabalho, a criança ela precisa brincar. A experiência com esse brincar livre mais, não é um brincar controlado. Faz isso, coloca a xícara, vai tomar café. Não, ela tem que criar as ideias, Sim, né? sim. Tanto que a naturalização desse processo de socialização é tão importante, até mesmo para regular. E aí até a palavra regular é meio delicada, mas o tipo para ela experimentar as próprias emoções, sentir raiva, sentir alegria, porque é preciso sentir, Sim. né? Então, assim, a música, como é que a tecnologia ela pode fazer parte do nosso dia a dia e não ser a prisão? Quando você fala assim, a ideia é que a decisão das telas ou tecnologia não seja da criança, é porque realmente não é. Maravilha, que bom que você traz já essa ideia tão central, tão nítida. Porque tem família que diz, não, a criança teve interesse, meu filho teve curiosidade, vai ter. Por exemplo, ter um leão pequeno, um bebê, um filhote de leão é lindo, dá vontade de ter um em casa, né? Quem vai criar leão em casa? Como, gente? Não, é lindo, é muito fofo. É por aí, não tem Mas é como. verdade. Vai crescer, é carnívoro, não precisamos nem contar o final da história, a gente já sabe, né? Exato. A tela é interessante, é colorido, tem som, brilha, faz musiquinha e tudo, mas não para só aí, né? E eu vou dizer, como mãe, não profissional, gente, a gente sofre. A gente sofre porque a gente é julgada. Uhum. Isso aí eu digo mesmo, eu sou extremamente julgada, porque eu não tenho TV. Criei esses momentos com o Martim de cineminha. Tive um tratamento de câncer pesado, forte, e nunca Recente. coloquei ele na tela. Recente, ele tinha 3 para 4 anos, e eu nunca colocava na tela, às vezes eu tava exausta. Eu dizia, meu filho, traga os brinquedos aqui pra cama, e a gente fazia esse momento. E aconteceu um negócio engraçado semana passada, que eu tô treinando pro triatlo, né? Triatleta também, então, tô treinando pro Iron. E aí eu tava muito cansada depois de um pedal, quase 3 horas pedalando. Eu disse, filho, olha, hoje eu não dou conta de brincar. Traz os brinquedos aqui pra cama. Aí ele, não, mãe, eu não quero brincar. Eu disse, então tá bom, então vamos ter um momento do ócio. Fazer nada. Nada. Gente, a gente ficou na cama, ele pegou uma almofada, ele pegou um brinquedo, ele fez um monte de coisa ali na cama. O nada, brincamos com os pés, brincamos com as mãos, entendeu? Poxa, o nada também funciona, o É ócio ótimo. também funciona. Os meus adoram, gente, joelho com joelho. Você tá lá deitada, né? E aí eles vêm com o joelho e ficam realmente. Aí às vezes o desafio agora é o outro subir em cima do outro, dos joelhos. Então de repente eu fico parecendo uma árvore de Natal com os meninos aglomerados. E brincar é muito bom. É muito bom. Mas eu acho assim, para arrematar aqui a nossa conversa, eu queria saber de vocês também, Juliana. São empreendedoras, né? São mulheres que estão desbravando. Você, Joana, desbravou um universo completamente diferente. É uma liderança feminina, aqui em Fortaleza principalmente, porque a escola é pioneira. A gente sabe disso, gente. A Montessori, a Casulo é a única escola, a gente pode dizer isso, que em todas as salas tem as guias AMES formadas, né, na Associação da Maria Montessori. Mas me diga, eu queria saber, essa veia empreendedora, né? A gente fala muito da maternidade, fala muito dos meninos e tudo mais. Mas a Joana mulher, empreendedora e que abriu aí novos caminhos. Como foi isso? Como foi essa experiência aqui em Fortaleza, vindo também de fora? Então, eu acho que a maternidade nos dá forças para nós fazermos coisas inacreditáveis. Acho que essa é a minha maior força.
ainda agora que eu abri a sala para os adolescentes, né? Porque, Sim. enfim, não é? A criança virou adolescente. É, criança adolescente vai botar Inês aonde? Não é? Não tem como. E agora? Exatamente. Foi uma decisão bem difícil, assim, abre, não abre. Será que vai dar certo? Ainda estamos aí no primeiro ano. Está dando muito certo, mas temos muito poucas crianças, porque, né, se já é difícil uma família escolher o método Montessori ali até aos 6, depois dos 6 fica mais complicado ainda, e no Fundamental 2, mais ainda, não é? Sim. Então, nós estamos construindo essa sala com as crianças que nós temos que vêm do casulo. Mas foi uma decisão bem complexa, mas assim, a força vem daí. Então, eu acho que todas as mães que estão ali no início da maternidade ou no meio da maternidade e sentem que não é mais aquilo, tenham força e levem para a frente a vossa nova ideia, porque é muito provável que dê certo. E aí, a dificuldade, para mim, a maior dificuldade é equilibrar o trabalho com o tempo. Ai, meu Deus, todas Em casa. Então, Então, exato, eu acho que isso é um Eu acho que isso é consenso. universal. E até, Meu assim, sendo Deus. empreendedora ou não sendo empreendedora. É claro que se você é empreendedora, você tem 1000 demandas a mais ainda e o seu tempo fica mais curto ainda. Mas muitas vezes já é difícil equilibrar se você não está empreendendo e você está super feliz no seu trabalho e ainda assim você tem que equilibrar as coisas, porque como eu falei, você precisa ter tempo, independentemente da fase. Não lhe vou dizer assim, eles dão muito mais trabalho até aos 6 anos. Você precisa. Ali depois tem um período mais tranquilo, ali dos 6 até aos 10, 11. Mas depois na adolescência você precisa de estar presente, muito presente de novo. Muito. Chega já já. Mas você ainda vai passar pela fase tranquila. Um pouco. Mas eu acho que é isso, né, Juliana? A ideia é a gente trocar essas informações, ouvir outras histórias para se inspirar, né? E de repente mudar quando for necessário, criar novos caminhos. É assim, gente. E aí, assim, agrupar, sabe, essa parceria, que tem tudo a ver com a perspectiva de esperança, né? Com a perspectiva realmente do florescer, de pensar na vida, porque não são somente boletos ou uma conta matemática que não fecha, né? Então, veja, de um pensamento que vem das exatas, né, da questão numérica, de pensar a questão financeira de empresa, você está vivenciando um momento de tanta lindeza em pensar desenvolvimento infantil dos filhos para famílias. Então tem uma super conexão aí. Joana, eu tenho uma pergunta, né, do tipo assim, perspectiva de futuro. Próximos 10 anos, sabe? Onde é que você quer? O que é que você quer fazer? Porque, Joana, Inês, ela vai ficar adolescente, vida adulta, né? E vai seguir o rumo dela, vai seguir. Vamos lá, você. O meu projeto de vida é o casulo. Com Inês e depois sem Inês, é o meu projeto de vida. Existe a possibilidade de evoluir assim, porque no método Montessori, para a gente ser treinada, a gente tem que ter uma treinadora. A Associação AMI, ela tem um caminho para você poder ensinar. Então, por exemplo, eu sou guia AMI de 0 a 3, 3 a 6 e estou terminando os adolescentes de 12 a 18. Mas eu não posso dar treinamento. Assim, eu posso treinar a minha equipe, mas eu não posso dar treinamento para uma outra pessoa e mesmo que eu dê, ela nunca vai ser guia AMI. Ela só vai ser guia AMI se eu um dia virar treinadora. Mas para eu virar treinadora tem um longo caminho. São mais 3 cursos aí de guia, acompanhando e se melhorando, né? Cada vez mais. Então essa é uma possibilidade também termos um centro de treinamento no Brasil, mas isso são coisas, assim, o meu projeto realmente é o casulo. E eu digo muitas vezes, eu não quero desfocar do casulo, porque o casulo já tem muitas idades, né? Está crescendo, tem muitas guias, mas precisa ali de um acompanhamento ainda muito perto, que eu gosto muito de fazer no dia a dia. Então, esse é o fundamental. Maravilha. Depois, outros projetos podem surgir. Maravilha. Então, acho que é isso. Sim. Quem quiser conhecer o Casulo, por favor, siga nas redes sociais, a gente vai colocar aqui. Vamos fazer Um uma prazer collab maravilhosa enorme sempre. Obrigada. Obrigada. Você aqui, nosso primeiro episódio com a Joana, que fez essa conexão aqui. Muito obrigada. Pra Ju. vida, obrigada. Obrigada. Renata. É grande. Valeu, gente.